Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos mais uma vez. Quero saudar a todos que estão nos ouvindo nesta quarta-feira, dia de nós estudarmos a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria que você pudesse estar atento à palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade à exposição do texto de 1 Pedro e eu queria, nesse momento, orar para dar início a esse momento especial, reservado para você, para a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, esse momento. Queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa iluminar, ó Deus, as nossas vidas, iluminar, ó Deus, o nosso entendimento, para que a palavra do Senhor possa ser aplicada nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Deus possa estar fazendo você compreender as Sagradas Escrituras e juntos possamos, então, louvar ao Senhor. E eu convido você, nesse momento, a participar de um período de louvor para a glória de Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque todo dia é dia de adorar ao nosso Deus, é de estar na casa dEle, é de render a adoração que é dEle por direito. Que você possa aí na sua casa erguer um altar de adoração ao Senhor, que você possa render graças, porque Ele é bom e porque a misericórdia dEle dura para todo sempre. Nesses dias de desespero, incerteza, medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim
perdido e ressurreto. Oh, aleluia! Deus em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Olá, irmãos, que bom poder voltar aqui com vocês depois de um período de louvor. Eu queria, nesse momento, chamar você a um momento de oração, para que a gente possa introduzir ao estudo que vai ser ministrado para a glória de Deus. Curve sua cabeça e ore, peça a Deus para falar com você em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, queremos, ó Deus, nesse momento te pedir que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor, que estará a ouvir essa mensagem, que possamos, ó Deus, nos debruçar sobre a Tua Palavra e sermos orientados pela Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Te peço, Deus, que o Senhor possa nos conduzir no estudo da Tua Palavra e o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, então, convidar você, aí na sua casa, a abrir sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Nós iniciamos o estudo de 1 Pedro, já vemos então, estudando acerca desse texto já há alguns dias. E semana passada nós terminamos então o capítulo 2. E apenas recapitulando um pouco do que se fala no capítulo 2, eu preciso lembrar sempre uma sequência lógica que o texto de 1 Pedro traz para nós. Nós temos, então, um início muito especial, quando o apóstolo Pedro ele fala acerca da palavra de Deus aos eleitos, às 5 cidades da Ásia Menor, que são novos convertidos e que ele chama, então, de forasteiros, peregrinos, dizendo, então, a verdade de que nós somos, não dessa terra, mas cidadãos dos céus. E que eles estavam num ambiente que realmente estavam passando por dificuldades, realmente estavam passando por lutas e especialmente passando por momentos de perseguição e risco de morte. Aqueles que realmente dissessem que o Senhor era, Jesus era o seu Senhor e Salvador, eles poderiam então estar sendo cortados ao meio, sendo colocados como tochas vivas para acender o caminho do imperador Nero e assim por diante. Daí então o apóstolo Pedro fala sobre a salvação adquirida por Jesus e que por causa da salvação nisso nós devemos nos alegrar e ter então uma viva esperança. No capítulo 2, nós então percebemos ele começando então a ratificar essa mensagem da salvação, nos chamando então para fazer crescimento. Ele nos chama então para crescermos. E o que é usado então para o crescimento é exatamente a palavra de Deus e uma vida de santificação. É através dessas duas coisas, conhecendo a palavra de Deus e nos santificando, que nós iremos crescer para a salvação e experimentar de que o Senhor é bom por causa disso. Mas ele continua, então, de uma maneira mais prática, iniciando uma nova perícope, iniciando um novo parágrafo, nós podemos dizer assim, numa parte mais prática do texto. Ele sai da teoria, da doutrina e entra agora nessa parte mais prática. E ele começa a falar sobre a praticidade do Evangelho em lugares específicos. Ele começa, então, a falar de uma vida exemplar, ele começa a falar, então, da questão de como peregrinos devemos viver como cidadãos dos céus, nesse período, como peregrinos, se abstendo das paixões
carnais, vivendo, em outras palavras, uma vida de santificação, cumprindo a missão de Deus em meio ao povo. Mas ele começa então a falar dessa ação em meio ao povo, ele fala dos governantes e assim por diante. Ele começa então a falar também de classes específicas. E falamos semana passada, por exemplo, da classe dos escravos. E ele fala aos escravos, sede, pois, submissos aos seus senhores como ao Senhor. E assim ele começa a falar do exemplo de Cristo, que desceu e morreu em nosso lugar. Agora, no capítulo 3, então, ele começa a falar da família, de uma forma mais específica. Eu gostaria de convidar você a ler, então, a partir do verso 3, que diz assim: mulheres, e eu queria que você prestasse atenção que eu vou estar sempre falando de duas versões, porque nós temos então uma versão Almeida, corrigida, atualizada, essas versões que na maioria das vezes vocês têm. Existe uma versão também muito boa chamada NVI, e elas trazem algumas linguagens diferentes, mas que trazem o mesmo significado. Por exemplo, a revista Almeida vai iniciar o texto focando especialmente na questão das mulheres, quando diz: mulheres, sede, pois, igualmente submissas. Na NVI, vai dizer para nós do mesmo modo, ou seja, da mesma forma que ele falou ao escravo, agora ele vai falar à mulher e vai falar ao homem, mostrando então essas duas características. Então, eu preciso entender, primeiro ele fala de um escopo geral, da forma que nós devemos viver em meio à sociedade, e aí ele restringe falando sobre os escravos, agora ele fala sobre as mulheres, e depois ele vai falar sobre os homens. Nós gostaríamos de ficar nessa primeira parte, então. Então, o texto diz assim, versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como foi Sara, que obedeceu a Abraão e chamou-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora ele fala sobre os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, esse texto é um texto bem peculiar, e como eu falei, ele está falando a linha da sequência de pensamento do apóstolo Pedro é exatamente a nossa vida santa, recheada pela palavra, para viver uma vida santa, cheia de esperança, em meio à sociedade e dentro da nossa própria casa. E falar do Evangelho sem necessariamente abrir a boca. Essa é talvez aquilo que o apóstolo Pedro tem sempre tentado falar. Ele falou dessa forma para os escravos, agora ele fala de maneira especial para mulheres. E ele fala de mulheres aqui, especialmente aquelas mulheres da qual seus maridos não são convertidos. Então, ele começa a falar que, assim como os escravos serviam aos seus senhores, e deveriam servir aos seus senhores, não somente aqueles que eram bons,
mas também aos maus, e que eles deveriam servir como se fosse ao Senhor. Assim as mulheres também deveriam servir ao homem. Na verdade, ele usa outra palavra, ele diz assim: mulheres, sede, pois, igualmente submissas. Essa palavra ela é muito interessante porque muitas vezes nós temos uma ação de ação hereditária, na verdade não é hereditária, de hierarquia. Essa é a palavra mais correta para a gente entender. A submisso, ela vai trazer a ideia de uma igualdade, mas com funcionalidades diferentes. Ela é uma ação, um termo militar usado, mas essa palavra ela traz então alusão a uma igualdade, mas com funcionalidade diferente. Então eu preciso olhar para esse texto e começar a perceber que não é uma submissão de ser escravo ou de ser empregada, não, mas é de uma sujeição em amor, trazendo funções diferentes. Ao homem existem funções, à mulher existem funções. E há então uma submissão. Mas ele começa então a falar da mulher, e desse mesmo modo para aquelas que são casadas, mas que seus maridos não são crentes. Ele diz: mulheres, sede igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele seja ganho. Olha só, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, da qual a mulher ela obedece, ou deveria obedecer, seja ele ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da santidade, da obediência à palavra, e ao observar o comportamento honesto dessa mulher, ele então seja ganho para o Senhor. Então, se você prestar atenção nessa ação, ela é extremamente importante hoje, inclusive para os nossos dias, né? Não apenas essa praticidade para as mulheres, mas também para os homens e para nós, muitas vezes que dentro da nossa condição geográfica aqui, na cultura nordestina, há muitas mulheres que seus maridos não são crentes e há poucos, mas existem homens em que suas mulheres não são crentes. Essa palavra de viver a santidade e a honestidade de tal maneira que, entendendo a minha função no lar, eu cumpra a palavra e viva em santidade, e ao meu esposo ou minha esposa observar o meu comportamento, eu possa ganhá-lo para Cristo. Essa é a visão preliminar que esse texto traz para nós, trazendo então uma imensa responsabilidade, pois por muitas vezes nós temos a ideia de sermos crentes na igreja e não em casa. Aqui, o comportamento da vida cristã, ela inicia-se em casa. Ela inicia-se com aqueles que são mais próximos. Ela inicia-se com aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Como é que aqueles que estão dentro da minha casa, que convivem comigo, sabem literalmente quem eu sou, não observam então as mudanças que o Evangelho faz nas nossas vidas, nós então não conseguimos compreender. Essas pessoas vão olhar e duvidar do Evangelho e do poder do Evangelho nas vossas vidas. Por isso aqui é muito sério. Quando a questão aqui, ela é muitas vezes voltada apenas para as mulheres, mas aqui o exemplo é dado primeiro aos escravos, depois às mulheres e depois aos homens. E nessa ação, a ação submissa da mulher, dentro da sua funcionalidade diferente, eu preciso entender o papel da mulher e o papel do homem. Dentro de uma sociedade hoje que esses papéis estão invertidos, trocados. Hoje, por exemplo, muitas mulheres saem de suas casas para trabalhar e os homens ficam em casa para cuidar dos filhos.
As mulheres que colocam a comida em casa e os homens não têm a disposição e a função de realmente ser o supridor do lar. Muitas mulheres são os pais, são aqueles que corrigem os filhos, e o marido, que deveria ter o papel de corrigir, de ensinar conjuntamente com a sua esposa, não tem. São papéis invertidos que a sociedade tem colocado para nós e que tem mudado aquilo que deveria ser o padrão da igreja, deveria ser o padrão de Deus para as nossas vidas. Hoje nós temos muitos filhos que, ao conviverem com essas inversões, começam então a colocar essas próprias inversões para a sua própria vida. E isso é uma sequência de coisas que vai se acontecendo e que a cultura tem se colocado diante de nós. E, infelizmente, essa é uma verdade que nós precisamos mudar. Domingo nós estávamos falando sobre identidade. Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso padrão de vida? E eu preciso ter esse padrão de vida claro diante das Escrituras para nós. E quando eu vejo esse texto, eu começo a observar, por exemplo, Deus colocando para os escravos, mas ao falar hoje para não escravos, porque nós não temos escravos, mas nós temos trabalhadores, pessoas que cumprem os seus compromissos no trabalho. Como é que eu devo fazer isso? Eu devo apenas pensar nos meus próprios direitos? Não, mas eu preciso entender que aonde eu estou como representante de Deus, e nesta localidade eu preciso fazer com excelência e fazer o melhor para como se fosse para Deus, e nisso eu posso ser observado e ganhar as pessoas que estão ao meu redor para Cristo. Agora, dentro do meu próprio lar, falando então das mulheres, de maneira mais difícil para aqueles que os homens não são crentes, como ganhar este homem? Sendo fiel, santo, obedecendo a palavra, dessa forma, mudando a vida e tendo uma vida norteada pelo Evangelho, pelo sacrifício de Cristo na minha vida, pelo que a palavra de Deus nos ensina. Eu posso então mudar o meu procedimento, mudar as minhas atitudes, para que essa pessoa não crente possa observar o meu comportamento e ele seja ganho, sem falar do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para fazer transformação de vidas. O que nós temos percebido é que a cultura dos nossos dias, onde as pessoas não querem mudar, querem viver a sua vida religiosa como uma ação programada, uma praxe que faz então as pessoas cumprirem ritos, em ir para a igreja, em fazer certas coisas, dizer que são crentes, e dentro de casa, sem mudança nenhuma, sem identidade, começa a viver como que o mundo vive. Assim, eu preciso viver de acordo com as Escrituras. Ele começa então a colocar que o padrão não é o padrão do mundo. Ele começa então a dizer, não de acordo com os adornos, aquilo que é exterior. Né? Na NVI vai dizer assim, a beleza de vocês não deve ser os enfeixes ou apenas aquilo que atrai, mas o comportamento do interior, aquilo que é colocado diante de Deus como uma mudança exterior. E ele exemplifica isso como mulheres no Antigo Testamento fizeram, a exemplo de Sara, que serviu a Abraão. Mas, irmãos, essa palavra que é tão prática, ela se aplica também, não apenas às mulheres, mas aos maridos. Porque muitas vezes nós temos a ideia de colocar a palavra de Deus apenas colocando o homem como se ele fosse o mais importante. Mas preste atenção, marido, vós igualmente, ele traz então as mesmas coisas que foi colocado para os escravos e agora para as mulheres, sejam agora exatamente colocadas diante do marido. Na NVI, ele traz essa mesma fala, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com vossas mulheres. Tratai-a com honra, como parte mais frágil,
como co-herdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. E isso aqui, irmãos, é uma coisa bem interessante, porque talvez seja a única vez que a Bíblia fala exatamente de orações serem interrompidas. Se o marido não trata bem a mulher, as orações podem ser interrompidas. Tendo consideração e tratando como parte mais frágil. Isso traz, então, a responsabilidade do homem de entender a sua função diferente da mulher, mas como supridor, como aquele que realmente precisa agir com dignidade, com justiça, com honestidade, com santidade e norteado pela palavra. Precisamos, então, entender que sobre o homem existe uma responsabilidade maior. O texto continua, trazendo, então, a ideia mais ampla. O verso 8 diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, se você prestar atenção, ele termina essa prática exatamente falando de uma ação ampla. É como que ele pegasse agora a ideia do escravo, do marido, da esposa e do esposo, e agora ele ampliasse a visão, dizendo, olha, todos vocês devem agir de igual ânimo, sendo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não devem agir pagando mal com mal ou injúria com injúria. Essa prática da vida social, onde por muitas vezes nós temos a tendência de você falou mal de mim, eu também irei falar mal de mim, assim como você faz, eu farei de igual modo. Ele começa então a dizer, antes, em vez de fazer moeda por moeda, eu preciso então bendizer, pois nós somos chamados para isso. Lembre-se, nós pecamos e merecíamos o juízo. Deus, então, nos ofereceu salvação por meio de Jesus. E é para isso que nós fomos chamados. Sermos viva esperança, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo que brilha em meio à luz, um povo que vive de maneira diferente, da qual as pessoas estão aculturadas e vivendo de uma maneira como elas acham que devem viver. Nós não vivemos conforme os nossos próprios parâmetros, nós vivemos conforme os parâmetros de Deus, e é por isso que as pessoas não vão entender, porque à medida que eu alimento a minha carne, vivo pela carne, eu vou viver conforme essas pessoas estão vivendo de igual modo. Mas à medida que eu entendo que
Deus está sobre a minha vida e o controle de Deus está sobre a minha vida, à medida que as pessoas se levantam contra mim, eu vou voltar-se para ela não da mesma moeda, mas conforme a vontade do Senhor, fazendo o seu chamado para que eu possa então bendizê-la e abençoá-la. Pois ele diz: quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua. O instrumentozinho difícil é a nossa língua. E controlá-la, por muitas vezes, é um desafio muito grande. Mas o apóstolo Pedro, sabendo disso, e inspirado por Deus, ele diz para nós: refreie a língua, e evite que os seus lábios falem palavras dolosas, palavras que magoam, palavras que sejam amargas. Mas tem pessoas que usam a desculpa de dizer assim: mas pastor, eu sou verdadeiro, eu gosto de falar as verdades. E é verdade, tem coisas, irmãos, que precisam ser ditas, mas há formas de se dizer as verdades. Nem tudo eu posso falar da forma que eu penso. Eu preciso, então, refletir sobre aquilo que eu vou falar, pensar 2, 3, 4 vezes, para que eu possa ser um abençoador e não uma pessoa que venha trazer o mal ou infligir o mal sobre as pessoas. Há línguas venosas, e eu preciso, então, ser chamado por Deus para entender que eu sou alguém que traz bênção e não dano para as pessoas. Ele diz o verso 11: aparta-te do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se em alcançar. Olha só a tríade que ele coloca nesse versículo. Primeiro, a prática da santificação, lutando contra o mal, se apartando do mal, praticando o que é bom, buscando a paz e empenhar-se em alcançá-la. Sabe, por muitas vezes nós dizemos assim: não, eu já estou de bem, mas não se empenha, não se dedica para que as coisas sejam colocadas em cash, em folha branca, e a paz seja novamente norteada. Quantas relações interpessoais dentro das nossas próprias igrejas são quebradas? Quantas vezes nós, porque somos pecadores, falamos, olhamos e dizemos coisas que magoamos e nós nunca pedimos perdão? Eu fui perdoado, eu preciso praticar o perdão. Eu fui amado, eu preciso amar. Ao exemplo do Senhor Jesus, como Ele fez por nós. Eu preciso me empenhar por isso. Às vezes, sofrer para que a gente possa se aproximar. E ele termina essa parte dizendo: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E aí ele diz: os ouvidos estão abertos às suas súplicas. A mesma fala que ele diz aos homens. Se ao homem que não cumpre com o seu papel em casa, respeitando e vivendo de uma forma respeitosa com sua esposa, porque ela é corpo mais frágil, aqui ele diz: se nós não vivemos conforme a vontade do Senhor, Deus também não dará ouvidos às nossas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Você já percebeu que muitas vezes a nossa sociedade, ela coloca que os maus sempre se sobressaem? E que, de maneira muito peculiar, nós temos a tendência de acreditar que é na prática do mal que nós vamos ser vitoriosos. É nas coisas erradas que nós vamos ser benfeitores. Isso muitas vezes está sobre o nosso pensamento, sobre a nossa cultura. E talvez fazemos porque nós acreditamos nisso de forma bem simples, sabe? Ali nas nossas crenças, nos nossos valores.
Quando nós falamos de identidade, todas essas práticas precisam ser colocadas diante do Senhor, e as nossas crenças, os nossos valores, precisam ser colocados diante do Senhor e norteados pela palavra de Deus, porque senão nós seremos igual ao mundo. E Deus quer que sejamos uma sociedade, dentro dessa sociedade corrupta, exemplo, vivendo a luz de Deus nessa terra, e possamos então viver para a glória do Senhor. É assim que nós gostaríamos então de terminar hoje, deixando apenas essas falas, explicando um pouco o texto, de modo que você possa refletir sobre essa palavra no nome de Jesus. E eu gostaria de solicitar que você possa ouvir, meditar e viver mais essa palavra, sendo semelhante a Cristo nas suas atitudes e vivendo para a glória dele e não conforme o mundo. Que assim Deus possa te abençoar e possamos viver assim para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial, que temos a oportunidade de estudar a tua palavra e refletir sobre algumas verdades. Nos auxilia e o teu nome seja exaltado nas nossas vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.